e parafusos. Soluções completas. Cacique. Ganhar na loteria é questão de sorte. E comprar tintas e material para pintura pelo menor preço é o quê? É questão de ir ao lugar certo. Grupo Tintas Taubaté. Há mais de 40 anos, uma referência em material para pintura. As melhores marcas nacionais importadas na qualidade que você precisa. 5 lojas com equipes orientadas pelas principais fábricas. Porque ter informação correta na hora de comprar é tudo o que você precisa. Tintas Taubaté. Lojas em Taubaté e Pindamonhangaba. A gigante do ramo. Você está na Rádio Cacique, 1160 kHz. Cacique. Agora, na Cacique, Desenvolve Cidade, com Alexandre Calil, falando sobre empreendedorismo. Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Rádio Cacique AM 1160 kHz. São pontualmente 17 horas e 2 minutos nesta quinta-feira. E eu sou Alexandre Calil, publicitário especialista em marketing, o seu companheiro aqui no nosso podcast da Rádio Cacique Desenvolve Cidade, com oferecimento especialíssimo de Keep Suites Hotel Taubaté. Conforto, qualidade e requinte na melhor localização da cidade. Para você que ainda não conhece o Keep Suites, ele fica ali ao lado do Taubaté Shopping e é o nosso parceiro aqui na Rádio Cacique nesta quinta-feira. Lembrando que você nos acompanha ao vivo no seu dial AM 1160, no facebook.com/Rádio Cacique Taubaté e também aqui no nosso Instagram AM Calil. É só você entrar ali, nós já estamos ao vivo. E aí, galera que nos acompanha nas redes sociais, pode me seguir ali, @AM Calil. E se liga aqui que já começou e o nosso entrevistado de hoje já está aqui no estúdio, Gustavo Ubarana, administrador de empresas, gastrólogo. Eu nem sabia que essa palavra existia, viu, Gustavo? Seja muito bem-vindo, Gustavo, que é o chefe executivo lá do restaurante, um lugar que eu adoro e hoje, por sinal, comi lá. Um grande abraço pro Nilo da Legacy, nós almoçamos juntos hoje e junto com o Victor Rioff da Band. Vivar Gastronomia, recebendo aqui hoje então Gustavo Ubarana do Vivar Gastronomia. Eu vou falar um pouquinho do Gustavo antes de passar a palavra para ele. E a gente sempre gosta de apresentar o nosso convidado aqui, né, Kikão? Já deu até água na boca de lembrar do Vivar, né? Olha, a comida tava ótima lá, comemos um sushi maravilhoso lá. Eu sou fã de coisa boa e o Vivar realmente é um lugar extraordinário. O Gustavo administra lá o restaurante já desde o início, né, Gustavo? Chegou desde o início. Ele que é um apaixonado pelo setor de gastronomia, atuante no mercado de alimentos e bebidas há mais de 14 anos. Começou a sua carreira trabalhando em São Paulo, mas tem uma passagem significativa aí pela Itália, pela Espanha, e tenho certeza que ele trouxe muito dessas referências aqui para o Vivar. Atualmente é o gestor e chefe executivo do Vivar Gastronomia, que é um restaurante, para quem não conhece, aqui em Taubaté. Eu ouso dizer que é o melhor restaurante, na minha opinião, do eixo São José-Guaratinguetá. Eu acho que não tem ninguém que bate o Vivar em termos de experiência gastronômica, local, atendimento. O lugar é muito bonito, os pratos são muito bem servidos e muito bem feitos. E eu acho um excelente custo-benefício. Eu acho que cobra um preço justo pela qualidade que entrega. Então fica aí já o nosso convite para você que não conhece o Vivar. Gustavão, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Fazia tempo que eu queria te fazer esse convite, calhou de semana passada a gente se encontrar lá no restaurante e eu vou até registrar aqui o momento que a gente se encontrou. Eu estava chegando para almoçar e o Gustavo estava fazendo um alinhamento com a equipe dele ali no restaurante japonês. Para quem não sabe, o Vivar tem 2 ambientes, um ambiente da gastronomia mediterrânea, podemos dizer assim? Como é? A gente chama de cozinha internacional. Cozinha internacional e a cozinha japonesa também, para quem quer comer um belo sushi. E já me chamou a atenção de cara esse conceito. Eu falei, olha, eu vou levar esse momento lá para a entrevista, porque é disso que a gente fala aqui no nosso podcast da Rádio Cacique, sobre empreendedorismo, sobre boas práticas de gestão, sobre publicidade, sobre marketing.
Seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Calil. Um prazer estar aqui também. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. E estou aqui, estou à disposição para falar um pouco mais da minha história, da história do Vivar. Eu queria que você começasse contando um pouquinho para a nossa audiência que está nos acompanhando aqui na Rádio Cacique, também aqui pela internet, Gustavo. Primeiro contar um pouquinho sobre você, né? Eu já apresentei as suas credenciais aqui, mas nada como você mesmo contar de como começou essa paixão aí pela gastronomia. E depois também falar um pouquinho dessa história do Vivar, né? Como surgiu a ideia de um restaurante tão especial, cara? Porque, olha, a gente costuma ir muito lá, né, pelos negócios acabo indo regularmente aí durante a semana com clientes, com amigos, com mídia, etc. Mas aos finais de semana também eu e minha família a gente gosta muito da experiência Vivar. Eu te contava aqui no bastidor, né? A gente começava aqui antes de começar a entrevista, que desde o dia 1, assim, a gente frequenta o restaurante e a gente viu isso evoluindo de uma forma muito legal para se tornar a referência gastronômica que é hoje. E eu queria que você falasse um pouquinho desse seu início como empreendedor na área gastronômica, como você se apaixonou por esse setor e depois também o início do Vivar. Como é que surgiu essa ideia toda? Conta pra gente. Tá, vou começar falando um pouco sobre a minha trajetória. Eu me formei em administração. No final do curso eu percebi que eu queria ir mais pro lado do empreendedorismo. Legal. E eu sempre gostei muito de cozinhar, sempre gostei de pôr a mão na massa. Era um hobby no início. Já era um hobby desde antes da faculdade, desde antes de fazer administração. E aí eu falei assim, bom, vou juntar as duas coisas que eu gosto, né? O empreendedorismo e a gastronomia. Então, no último ano eu comecei a fazer gastronomia também. Me formei em gastronomia. Você estava em São Paulo nessa época? Eu estava em São Paulo, morava em São Paulo. E aí comecei a fazer estágios, né? Comecei a fazer e mais, né, pegar um pouco de experiência mesmo em cozinha. Eu abri uma empresa que eu fazia alguns pequenos eventos também, então estava ali fazendo estágio, ia de um estágio para o outro, fazia uns pequenos eventos. Aí surgiu em um dos estágios que eu estava, a dona do restaurante falou assim, Gustavo, a gente está formando uma equipe aqui para um outro restaurante, você tem interesse em ser contratado? Assim, depende, né? Deixa eu entender um pouco melhor. Dela assim, não, é um restaurante espanhol, e os donos têm restaurante na Espanha, então você ficaria, antes de começar no restaurante, ficaria 2 meses lá treinando. Aí eu nem perguntei salário, não quero nem saber. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha acabado de me formar, tinha 22. Aí quando ela falou que ia pra Espanha, eu falei, agora, claro, não quero já, nem saber. Né? Tem que pagar quanto pra trabalhar aí? Aí eu fui, né, fiquei morando na casa de um cozinheiro lá. Que cidade era lá? Guernica, fica perto de Bilbao, lá pro norte, País Basco, essa região da... Nossa, deve ser uma gastronomia extraordinária, incrível. E aí, no fim, eu acabei ficando um pouco mais, fiquei 3 meses e meio, né, o restaurante demorou para abrir. Então foi minha primeira experiência internacional. O estagiário caro esse, meu? Foi super enriquecedor, né? Eu voltei já como, né, quando abriu o restaurante, já voltei como primeiro cozinheiro ali, fui crescendo dentro do restaurante. Como se chamava esse restaurante aqui no Brasil? Chamava Braseiro Amatio. Braseiro é braseiro, né? De brasa, era de carne e frutos do mar na brasa, e Amatio era, na língua basca, significava mãe. Então era tipo como se fosse o braseiro da mãe. Que legal. Né, na língua deles. Isso em São Paulo? Em São Paulo, nos Jardins. Nos Jardins. Que bacana. E aí eu fiquei lá, cresci lá dentro, virei chefe de cozinha nesse restaurante. Saí alguns anos depois, já buscando, tipo, queria empreender mesmo, daí eu retomei essa história dos eventos, comecei a fazer eventos pequenos, assim, certo. Festas em casa, fazia mais em casa, sabe? Ia na casa das pessoas, fazia. Tipo um personal chef mesmo. Tipo um personal chef, exatamente. Bacana. Aí já era a veia empreendedora querendo aparecer, né? Eu queria mesmo empreender. E aí, algum tempo depois, eu não sei, eu não consigo lembrar com tanta precisão, assim, ó, quantos anos. Vai passando, né? Eu tinha um amigo que foi morar na Itália. E também eu falo assim, tô querendo tirar férias, consigo passar um mês aí na sua casa? Se arruma um restaurante para trabalhar, eu vou aí, tipo, falo que eu não quero nem receber, eu quero ter mais uma experiência internacional. Daí ele tinha bastante contato, consegui um restaurante lá, recebi uma ajuda de custo, assim, para sobreviver. Fiquei 2 meses na Itália,
também nessa pegada de ganhar experiência. E quando eu voltei, uns amigos dos meus irmãos estavam querendo abrir um negócio, eu abri um bar em São Paulo. Você tem dois irmãos, é isso? Eu tenho 2 irmãos. Então, uns amigos da faculdade do meu irmão mais velho estavam querendo empreender, a gente juntou ali uma grana, abrimos um bar ali. E aí eu tive um bar, né, um bar que a gente chamava de boteco gastronômico, né, que era a pegada, era uma coisa mais, embora com uma pegada de boteco, tinha uma cozinha mais elaborada, bem mais elaborada do que se espera de um boteco. Perfeito. Então a gente estava ali no Itaim, então pegava um público bem do mercado financeiro ali, então é um público exigente também. Então a gente tinha uma pegada mais descontraída, assim, bem descontraída na verdade, só que com uma cozinha bacana. Legal. Tive esse bar por 4, 5 anos. Eu devo estar pulando alguma coisa aí, porque a conta... mas é mais ou menos isso. Aí foi quando apareceu o Vivá na minha vida. Certo. Né, o Vivá abriu as portas aqui em Taubaté em 2016. 2016, exatamente. Setembro, vai fazer agora 7 anos. Vai fazer 7 anos. Aí no final eu tava ali eu tinha acabado de mudar de ponto do bar, eu não estava muito satisfeito ali com o movimento, já também com os sócios a gente não estava mais tão bem, tão alinhados. E aí surgiu o convite, né? O Vivá foi criado por 2 irmãos, o seu José e o seu Claudino. Eles foram lá me procurar. Né, Você já conhecia eles? Ou? Não, foi indicação de uma amiga em comum. Na verdade, é a mãe do meu melhor amigo, que já esteve aqui na rádio recentemente, do Marquinhos. Mãe do Marquinhos? Que legal. Pô. Ela conhecia os donos daqui, me conhecia, eu falei, tem a pessoa certa para vocês. Vai lá conhecer o Gustavo. Daí eles foram lá no bar, me conheceram, a gente trocou ideia. Eu vim aqui conhecer, né? Tava na fase, quase que na fase final de obras, assim. Me encantei pelo projeto, gostei muito dos proprietários, né? Eles me convidaram, né? Fizeram uma proposta interessante para mim. Já deu aquele match de cara, assim, Foi uma negociação aí de alguns meses. Isso foi uma coisa que... Mas bateu o santo, que a gente diz, Bateu o santo, né? Exatamente. Eu senti na hora que a gente tinha uma cultura muito parecida. Legal. Assim, sabe? Era muito nítido na conversa que eu tinha com ele, o quanto ele se apegava a detalhes, o quanto ele era um cara generoso, né? Uma pessoa preocupada com a equipe. Então, a gente sabe quando logo de cara você vê que o negócio bate. Cara, e isso que você está relatando é impressionante, porque você percebe esse tipo de conteúdo ali no ambiente do Vivá, né? Os detalhes, tudo foi muito pensado, Sim. desde a arquitetura paisagística até a iluminação, os conceitos que são aplicados ali dentro do restaurante, né? Você falava muito de equipe, a gente vai trazer esse contexto aqui nos próximos blocos, com certeza. Mas assim, eu consigo ver, você narrando esses pontos, eu consigo ver isso aplicado ali no empreendimento hoje. E isso é uma coisa que faz parte da nossa cultura, né? Foi um aprendizado que a gente teve, um aprendizado muito grande que a gente teve com o seu José, que foi, na verdade, o grande idealizador do projeto. Na verdade, foi o seu José e o seu Claudino, mas quem era o apaixonado mesmo pelo negócio era o seu José. Eles foram criados nessa casa. Né? Essa casa era da década de 50. A família Veloso Borges veio para Taubaté, veio do Rio de Janeiro para Taubaté na década de 50. Okay. Foi na época da CTI. Eles compraram a CTI da família que era... dos Guizar, né? Dos Guizar, exatamente. Depois tiveram também uma indústria química. Então são pessoas bem, digamos, com uma estrutura empresarial, familiar, empresarial muito forte. E a casa ficou praticamente 30 anos parada. Até tinha alguma manutenção ali, mas uma casa que foi deteriorando. E eles falaram assim, não, vamos retomar isso aqui. Aí ficou 3 anos e meio de obra. De reforma? 3 anos e meio Caramba, de reforma. Foi muito. Isso. Porque aí foi... Assim, inicialmente não era para ser esse projeto que foi. Era para ser um espaço de eventos, talvez? Era para ser... Na verdade, eles iam fazer inicialmente meio que uma pizzaria, um espaço de eventos. Eles foram vendo... E eles não são assim. Eles são muito detalhistas e eles gostam de coisa o melhor possível. Não que uma pizzaria não possa ser o melhor possível, mas eles foram entendendo ali que não era aquilo que eles queriam e mudou o projeto no meio do caminho. Olha só. Por isso também a obra foi tão longa. Mas como você falou, você percebe claramente que todos os detalhes ali arquitetonicamente foram pensados. Né? Então foi uma obra que durou 3 anos e meio,
Eu entrei no finalzinho, já eles já estavam procurando alguém para tocar a operação mesmo, para abrir, para ter uma participação ali e tocar o negócio. E foi quando eu entrei. E aí, o seu José, ele era o cara que realmente estava ali presente, o cara que realmente gostava do negócio, e o seu Claudino também, por ser irmão e por ser a casa onde ele foi criado, mas ele não era tão presente, né? Então, por isso que eu digo, foi o grande idealizador foi o seu José, e o seu Claudino sempre ali, né, nos ajudando, bastidores, apoiando nas decisões, mas era mais a paixão mesmo era do seu José. E ele faleceu há 4 anos atrás. Seu José? Seu José. Mas essa cultura dele ficou, né? A gente, quando construiu, né, os primeiros, né, quando fala em missão, visão, valores, era tudo muito alinhado ao que a gente né? Ao que o seu José era, ao que o Claudino é e ao que eu sou. Claro. Então, essa cultura, né, 90% saiu dele, né? Então, essa questão da atenção aos detalhes, né, a gente sempre prioriza o cliente, a gente vai fazer de tudo pelo cliente. Depois a gente pensa como vai fazer, mas o cliente quer, a gente vai fazer. E eu tenho um relato pessoal sobre isso. Gustavo, nós vamos para o primeiro intervalo. Na volta, e a gente no intervalo a gente pode continuar um pouquinho aqui na internet. Vamos seguir falando desse tema aí. Vamos para o intervalo, a gente volta já aqui na Rádio Cacique. Você está ouvindo Desenvolve Cidade. Oferecimento. Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Equipe Suítes Hotel Taubaté. Conforto, qualidade e requinte na melhor localização de Taubaté. Saiba mais em www.equipesuiteshotel.com.br. Cacique no seu coração. Para um combate eficiente e todos os problemas não avançarem, Base Ambiental conta com um engenheiro agrônomo capaz de identificar problemas e indicar técnicas adequadas para a realização de cada serviço prestado, de maneira segura e eficiente. Conta também com profissionais qualificados e capacitados para realizar os procedimentos utilizando métodos e equipamentos apropriados para oferecer a solução mais adequada para cada caso. Pensou em sanitização, combate a escorpião, manejo de pombos, limpeza de caixa d'água, desinsetização, termonebulização, desratização e descopinização? Faça-nos uma consulta. 3432-6606. 3432-6606. Base Ambiental. Excelência no controle de pragas. Cacique. Seu estofado precisa de higienização ou conserto? Venha para a Vini Tapeçaria e Higienização. Somos especializados em residência e comércio. Higienizamos colchões, sofás e estofados de carros em geral. Retiramos do local com segurança e a garantia. Tá esperando o quê? Vem para Vini Tapeçaria e Higienização. Temos a solução ideal para o seu estofado. WhatsApp 12997587886. Venha conhecer nossa linha completa de puff para decorar o seu ambiente. Quer ficar livre dos ácaros e sujeiras? O melhor preço e prazo de entrega da região você já sabe. Vini Tapeçaria e Higienização é a sua solução. Você está na Rádio Cacique, 1160 kHz. Cacique! Você está ouvindo Desenvolve Cidade. Oferecimento. Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Equipe Suítes Hotel Taubaté. Conforto, qualidade e requinte na melhor localização de Taubaté. Saiba mais em www.equipesuiteshotel.com.br. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio Cacique, no podcast Desenvolve Cidade de hoje, recebendo aqui Gustavo Barana, gestor e chefe executivo do Vivá Gastronomia. E a gente falava aqui desse início do Vivá e dos detalhes, né? E aí você citou ali, Gustavo, uma coisa acho que muito relevante, que foi, e é uma das coisas que lá na RCA, por exemplo, a gente sempre acaba fazendo isso muito para os clientes, que é essa definição de missão, visão e valores da empresa e o quanto que isso é importante, né, cara, num planejamento estratégico. E a gente percebe que o Vivá, ele nasceu com esses conceitos já muito bem definidos, essa cultura organizacional da empresa, o que somos, o que fazemos, né, e para onde vamos. E eu dizia ali agora há pouco que eu cheguei lá recentemente, quando a gente fez o convite para vir para cá, participar conosco aqui da entrevista, e você estava ali no momento de alinhamento com a sua equipe, né, tecnicamente vendo alguns detalhes com a equipe ali no restaurante japonês na semana passada.
O que você, pegando esse gancho, né, dessa criação do Vivar lá em 2016, esse alinhamento de missão, valores, esses conceitos, o quanto você acha que isso foi importante para essa trajetória de sucesso de 7 anos, cara? Assim, muita gente fala que isso é um pouco ultrapassado, né? Às vezes a gente ouve falar, puta, missão, visão, valores. Mas assim, é longe de ser ultrapassado. Você pode até chamar com outros nomes, mas a empresa precisa ter uma cultura muito bem definida, né? É isso que vai definir o perfil do funcionário que está lá. Eu tenho um perfil de gestão muito alinhado à cultura da empresa. E quem está lá precisa estar alinhado a essa cultura, senão o próprio sistema te tira de lá de dentro. Se você, vamos supor, se entra um garçom ali, um cara que seja muito individualista, está preocupado só com a praça dele. A gente tem uma cultura que trabalho em equipe o tempo inteiro, é saber se colocar no lugar do outro. Você pode perceber que os garçons giram, eles não tem muito, não existe muito dono daquele setor. Então, se um cara é muito individualista, o próprio sistema vai expulsar ele dali. Então, assim, a gente consegue dar vários exemplos onde a cultura, né, os valores da empresa imperam até hoje, né? Então, esse é um exemplo, né? Atenção aos detalhes, né? A gente sempre fala, o sargento sempre falou, né? Ele diz que a vida inteira ele fala, a gente nunca não pode deixar cair o padrão, cair o nível. E lá ele aprendeu que não é assim. Não pode deixar o nível cair, não pode deixar o padrão cair. Nosso padrão tem que sempre aumentar. E como que a gente sempre vai aumentar o padrão? Estando atento aos detalhes. Então, todo detalhe tem que ser pensado. E não sou eu, né? Eu não estou lá o tempo inteiro. Não é o chefe de cozinha, não é o chefe de salão, é todo mundo. Todo mundo tem que estar atento aos detalhes. A gente tem um exemplo clássico que eu uso muito nas reuniões quando eu faço reunião de equipe, que eu sempre falo assim, pensem na fatia do limão. Que virou uma coisa nossa, uma coisa interna nossa. Uma vez, logo no começo do restaurante, o seu José, ele fez uma reunião com todo mundo para explicar a importância da espessura da fatia de limão no copo d'água. Aí você fala assim, puta, que besteira, parar a equipe inteira para isso. Mas o que importa é a mensagem que isso passa, né? Então ele chegou e falou assim, gente, vamos lá, olha o limão como veio no meu copo. Alguém vê algum problema nessa espessura de limão? Ninguém. Ele falou assim, eu vou te falar três grandes problemas. O primeiro é um desperdício. Hoje a gente fala muito em sustentabilidade. A gente tenta ser muito sustentável dentro do Vivar. Otimizar tudo. A gente recicla, a gente a gente tem água de chuva, né? A gente capta água de chuva, a gente está querendo investir em aquecimento solar, a gente faz compostagem de bastante parte do nosso lixo orgânico. Então a gente faz. Então o Vivar tenta ser, de certa forma, sustentável. Daí ele fala assim, a primeira coisa, é um desperdício. Porque se eu posso ter uma fatia de 1 milímetro, por que eu vou ter uma de 1 centímetro? Eu vou gastar 10 vezes mais limão. Então, primeiro ponto, sustentabilidade. Segundo ponto, não é muito mais bonito no copo, não é muito mais elegante uma fatia, parece que foi cortada com um mandolim. Então, né, não fica mais bonito? Fica mais bonito. Terceiro, para que serve a fatia do limão? Para aromatizar. A única parte que conta são as extremidades. Aquele meio todo não está servindo para absolutamente nada. Então, para que você precisa de uma fatia grossa? Você não tem nenhum benefício para o cliente, é mais feio, é mais caro e não é sustentável. Então, isso é um exemplo que a gente sempre usa, né? Quando eu falo assim, quando, sei lá, acontece alguma coisa que sai do padrão. Acontece alguma coisa que sai do padrão, ou eu vejo algum cliente que postou uma foto de um prato que estava feio, que eu não gostei, eu chego e mostro para o pessoal da cozinha, gente, a fatia do limão. Cadê a atenção aos detalhes? Cadê a nossa padronização? Cadê a nossa padronização? Então, essa questão da atenção aos detalhes é uma coisa que veio dele, que eu aprendi a ser assim com ele, eu não era assim. Foi talvez o maior aprendizado que eu tive, e é uma coisa que a equipe leva, sabe? A equipe, até hoje, cada vez mais, o pessoal é assim. A nossa equipe de salão, com exceção do Leandro lá do sushi, todos estão desde a abertura. Então, todos estão desde que a casa abriu. O que é uma raridade hoje em dia, né? Poxa. Todos eles estão desde que a casa abriu. Então, 7 anos. 7 anos. Então, a gente tem
a gente tem pessoas que se adaptaram à cultura da empresa, né? Muitos que não eram da cultura da empresa, a gente começou com uma equipe mais inchada, saíram, naturalmente saíram. Alguns que entraram também saíram. E hoje a gente tem a equipe que está lá desde o começo, que se adaptaram à cultura, que entendem a cultura, que entendem a importância da atenção aos detalhes, que entendem a importância de saber se colocar no lugar do outro, que entendem a importância do trabalho em equipe, que entendem a importância de... né, a gente sempre é uma coisa muito comum em restaurante falar que o salão não se entende com a cozinha, que é normal gritaria, não é. Lá não é. E não, eu não nunca vai presenciei um momento de estresse entre essa. Nunca vai acredito ser. que tenha, tá? Não, né? Vamos dizer que não tem, mas são muito discretos, faz parte do jogo, momento de estresse, de tensão, principalmente num dia cheio, mas hoje você tem lá 34 colaboradores, é isso? 34 fixos, né? A gente tem também os terceiros. Os terceiros e eventualmente você chama alguém ali para cobrir. Sim, para cobrir ou bastante. Num dia de muito movimento. Principalmente no salão, né? A gente tem alguns horistas e tem também os extras, que a gente chama os freelancers fixos de final de semana. E foi muito difícil, Gustavo, formar essa equipe desde o início? Vocês investiram muito em treinamento, investem até hoje em processos, em gestão, em motivação, em treinamento. Como é que foi isso, do início até agora? É o maior desafio, talvez, de um restaurante desse porte. Em Taubaté, a mão de obra para quem difícil. Não sabe, o Vivaz serve hoje mais de 3.500 refeições em média por mês, é isso? Exatamente. É muita gente passando, 3.500 pratos de comida elaborados, hein, Kiko? E não é assim, né, o pé fino que a gente come aqui na esquina, não, hoje lá um dos nossos convidados pediu um filé mignon trufado, uma cama de purê de batata, é isso? Nossa senhora, tava lindo aquele filé mignon. Então, onde a gente estava? Desculpa. Do treinamento dos funcionários então, e esse conceito ali. O desafio maior foi a formação da equipe. A gente, na verdade, o desafio foi adaptar um projeto inicial para o que ele foi se tornando. Certo. Então, a gente, antes de eu entrar, teve uma consultoria, né, que foi quem formou, quem contratou a equipe, quem fez um esboço de um business plan pro Vivaz. Foi muito... foi projetado com muita margem, assim, com muita folga, né? A gente tinha uma equipe muito grande. E esperava-se que teria um movimento maior do que tem. Só que, nem caberia, né? O Vivaz tem um excelente movimento. Então, o primeiro desafio foi tentar adaptar o tamanho da equipe adaptar o faturamento para o tamanho da equipe, né, para não sair fazendo um monte de demissão, senão a gente precisa crescer. Então a gente começou ali, fez no início, né, até a gente estava conversando antes, falando sobre erros e acertos, né? A gente errou bastante também no começo, né? A gente fez ali, a gente tentou muitas maneiras de crescer faturamento, né? A gente abriu onde são os decks ali, a gente abria como gastrobar. Depois a gente tentou uma época de colocar lanches e hambúrgueres, a gente precisava encher aquilo ali. E aí a gente foi entendendo que não, é melhor fazer o contrário, vamos enxugar, vamos abrir os espaços externos só quando tiver evento. A gente foi enxugando, acertou, tá? Aí sim, agora a gente definiu um conceito, esse é o conceito, aí ficou muito mais fácil treinar e muito mais fácil buscar o profissional que a gente precisava. Então, qual que foi a grande sacada ali no Vivaz? A gente entendeu que, além de restaurante, a gente tem que focar muito em eventos. Né? Então, se você for lá um dia de semana à noite, você vai ver eventos corporativos acontecendo com bastante frequência. Então, essa semana... Inclusive, vocês têm um espaço de eventos... bem interessante, ali um salão com... A gente tem um auditório, climatizado, né? Um auditório. A gente tem um auditório lá em cima, a gente tem uma a parte sala de menor lá embaixo para até 20, tem uma salinha mais privativa ali também do lado do auditório, né? Do lado do bar. Então a gente começou a focar muito em eventos, né? Acho que foi a grande sacada, a gente foi atrás mesmo, a gente foi... saiu do passivo e foi pro ativo, a gente foi atrás das indústrias. Pegando esse gancho, como que você faz esse ativo de ir atrás desses eventos corporativos? Você tem uma equipe hoje de desenvolvimento comercial? Na época a gente teve, né? Agora consolidou. Agora a gente é só
passivo mesmo, né? A gente faz o nosso marketing, a gente faz o relacionamento, principalmente com representantes de laboratório, né? Mandar um grande abraço para a Liv tá lá com vocês ainda, fazendo a parceria. Uhum. A Liv, sempre muito competente. Muito competente. Nos encontramos lá no dia do Dia das Mães, que a gente esteve lá, e depois encontrei com ela no evento da Vanguarda. Beijo, Liv, parabéns, sucesso aí, viu? A Liv me ajuda muito com as estratégias mesmo, né? Ela não é só uma agência de publicidade, ela realmente vem junto, a gente abraça senta junto, é brainstorm total, a gente vai tendo as ideias e vai desenvolvendo as estratégias do que a gente vai buscar. Né? Então hoje a gente é mais passivo em relação aos eventos, mas a gente faz, essa semana teve 9 eventos? 9 eventos corporativos. Então quando a gente entendeu essa sacada, o que a gente fez? Né? O salão sempre em treinamento sempre estava redondinho, a cozinha a gente tinha bastante dificuldade ali. Então a gente foi buscar, assim, em São Paulo, um chefe de cozinha especializado em eventos. Porque assim, a criação dos pratos eu gosto de fazer, eu faço, eu tenho bastante facilidade, eu gosto de entrar na cozinha, criar junto com eles, né? Eu nunca crio sozinho, eu sempre entro ali, a gente cria juntos. Então essa função eu gosto de fazer e eu acho que eu tenho uma certa facilidade para fazer. Mas essa parte logística de você ter, às vezes a gente tem no mesmo dia 4 eventos, mas a casa aberta. Então assim, você precisa de um cara muito bom de logística de cozinha, muito mais do que de criação, porque de criação eu já faço. E aí a gente foi buscar uma pessoa em São Paulo, ele era subchefe de um grande grupo de eventos lá, que fazia eventos de Fórmula 1, fazia eventos grandes mesmo. A gente trouxe para cá, com essa função. Assim, você vai ser o chefe de eventos. Ele tá aí ainda. Tá aqui ainda. Vamos pro intervalo, a gente volta já e continua falando um pouquinho dessa parte. Você está ouvindo Desenvolve Cidade. Oferecimento. Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Equipe Suítes Hotel Taubaté. Conforto, qualidade e requinte na melhor localização de Taubaté. Saiba mais em www.equipesuiteshotel.com.br. A Rádio Cacique orgulhosamente realiza campanha para doação à Casa São Francisco de Idosos de Taubaté. Seja solidário, doe, transforme vidas. A casa oferece abrigo para mais de 100 idosos, uma das mais antigas do país. As doações podem ser lençóis, toalhas de solteiro, sabonete líquido da marca Pétala, entre outros. Você pode colaborar fazendo a sua doação. Faça um Pix. Para mais informações, ligue 12 3633 2777. Rádio Cacique e Casa São Francisco de Idosos de Taubaté. Um pequeno gesto muda vidas. Aos sábados, domingos e feriados, o seu melhor programa é o Sim Ecopark, o Clube dos Comerciários de Taubaté. Agora com uma novidade, almoço executivo aos sábados. E no domingo você almoça pagando por quilo o melhor da culinária, preparada com carinho para você e sua família. Sim Ecopark, Estrada das 7 Voltas, número 8.888, entrada aberta ao público em geral. Venha conhecer e passar um dia agradável junto à natureza com sua família no Sim Ecopark. Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. O Instituto do Câncer Brasil, um dos maiores centros de tratamento e pesquisas de câncer da América Latina, está em Taubaté. Tratamentos de quimioterapia, imunoterapia e cirurgias, aconselhamento genético e pesquisa clínica, tudo com os mais avançados protocolos. Oncologistas formados nos principais centros da América Latina. Atende Bradesco Saúde, MedService, Unimed e Intercâmbio. Tudo bem perto de você em Taubaté, atendendo todo o Vale do Paraíba. Avenida John Kennedy, 973, Jardim das Nações. Fone 12 99658 6906. Instituto do Câncer Brasil. Oncologia perto de você. Ganhar na loteria é questão de sorte. E comprar tintas e material para pintura pelo menor preço é o quê? É questão de ir ao lugar certo. Grupo Tintas Taubaté. Há mais de 40 anos, uma referência em material para pintura. As melhores marcas nacionais importadas na qualidade que você precisa. 5 lojas com equipes orientadas pelas principais fábricas. Porque ter informação correta na hora de comprar é tudo o que você precisa. Tintas Taubaté. Lojas em Taubaté e Pindamonhangaba. A gigante do ramo.
A maior hidráulica do Vale agora é referência também em pisos e porcelanatos. São mais de 300 modelos à pronta entrega. E você já sabe, né? Vai construir ou reformar? Chama o Cardoso. Cacique, material elétrico é coisa séria, meu irmão. Eu não faço gambiarra, não me meto em confusão. Pra não levar um choque, pra você não se dar mal. Direto a Coreval. Coreval Materiais Elétricos, Avenida Bandeirantes 1051, Taubaté. Coreval. Ligue 3625-3300. Você está ouvindo Desenvolve Cidade. Oferecimento. Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Equipe Suítes Hotel Taubaté. Conforto, qualidade e requinte na melhor localização de Taubaté. Saiba mais em www.equipesuiteshotel.com.br. Muito bem, estamos de volta aqui ao vivo na Rádio Cacique, enquanto seguimos o nosso bate-papo aqui na internet. E o Gustavo Barana, do Vivar Gastronomia, falava justamente desses erros e acertos ao longo dessa trajetória, né? E da importância que foi e que é ter uma equipe que jogue o mesmo jogo, né, Gustavo? Como que é esse processo de treinamento dos profissionais do Vivar hoje? Hoje, a gente tem... Na verdade, assim, a equipe de salão são mais reuniões de manutenção do que realmente treinamento. Eles já estão muito redondo, né? Já estão mais redondinho. A da cozinha, o que a gente costuma fazer, eu presto consultorias também, né? Então, a última consultoria que eu fui, eu levei o chefe e o subchefe comigo. Então a gente aproveitou também esse momento de reflexão, de sair de dentro da cozinha, criar coisas novas. E aí eu crio com eles, faço com eles e depois isso é repassado para a equipe. Mas como você está falando, a gente é meio inquieto, né? A gente está sempre trazendo novidades. E o empreendedor, se ele não for empresário, se ele não for inquieto, se ele não ficar pensando em como melhorar um pouquinho mais mês a mês, não dá certo, né, cara? Acho que tem que ser isso, né, Gustavo? Então hoje o nosso treinamento é sempre mais visado em novidades do que na manutenção daquilo que já existe. Certo. Então em julho a gente lançou um menu degustação harmonizado, que foi um puta sucesso. A gente não esperava que ia ser tanto assim. A gente falou assim, putz, é uma coisa que, não sei, não tem muito na região. É raro ver, né, um restaurante aqui com menu degustação harmonizado com vinho, um ticket médio alto. A gente lançou, bombou assim nas redes sociais, divulgaram, postaram, vendeu pra caramba. Só que a gente colocou só em julho, porque julho é o mês que não tem evento corporativo. Então o nosso movimento dia de semana tende a cair. Mas esse foi um momento interessante de treinamento, de entrar na cozinha, provar junto com o pessoal, deixar a galera criar junto, provar junto com os vinhos, né? Fazer com que eles entendam a importância da execução ser sempre parecida, porque se for um pouquinho mais de limão naquele prato, já errou a harmonização, né? Então assim, a gente tem feito mais treinamentos nesse sentido, né? Recentemente a gente comprou um forno espanhol lá. Depois a próxima vez que você for, eu vou te mostrar. Show. É um forno sensacional. Aí, ó, ficou promessa, os bastidores da cozinha do Vivar, hein? A gente comprou um forno que na última viagem que eu fiz para a Europa, a Espanha para mim hoje é um exemplo de uma gastronomia que está muito em crescimento, assim, que é muito legal de ver. E eu via que todo restaurante que eu ia, eu via o tal desse forno. Todo restaurante bom, assim. Eu fui no Museu do Ramon, lá em Madrid. Sensacional, né? Espetacular. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Falei, puta, os restaurantes bons estão com esse forno. Eu falei, quero entender. Daí eu entrei numa cozinha ali para conhecer e tal. E quando eu vim para cá, assim, eu quero ter esse forno aqui também. E a gente trouxe. Diferenciado mesmo. A gente encontrou quem que importava isso, importaram. Pra você ter uma ideia, o forno pesa 680 quilos. Ele é inteiro de aço maciço, assim. Você coloca a brasa dentro. Então a gente faz as carnes e os frutos do mar grelhados na brasa. Que dá uma aquele polvo grelhado tudo na brasa, feito nesse forno agora na brasa. Então assim deu um super upgrade de qualidade, né, de texturas, né, de sabor. E esse foi um treinamento complicado. Entendi. A gente
errou um pouco no começo, né? O forno chega a 400 graus, 400 e poucos graus. Cara. Então, assim, se você não... Queimar uns 300 gramas de polvo ali é um, cara, é um descuido. papum. Eu queimei uma crepioca hoje de manhã em casa, então... Agora, imagina num domingo com 200 pessoas na casa, o cara tá ali... Dia das Mães. Fazendo 200 coisas grelhadas, né? Então, assim, foi um desafio. Foi um treinamento difícil, assim. Foi talvez um dos últimos, foi dos mais difíceis. Mas os treinamentos têm sido, pelo menos dentro de cozinha, tem sido mais assim. A gente faz... a gente cria novidades, entra na cozinha, desenvolve com o chefe, com o subchefe, e daí é repassado para toda a equipe. Tem uma coisa que me chama muito a atenção lá no Vivar, porque você vê, tem um mosquitinho aqui que tá querendo pegar a gente. A gente... São raras as vezes, eu acho isso muito interessante. A gente não vê você circulando com muita frequência no restaurante. A gente vê uma equipe muito bem definida. O sargento, obviamente, faz o papel de gestor do salão. Tem a Thalita, que fica ali na recepção dos clientes. Você tem a sua equipe de garçons muito bem definidas, que está sempre muito atenta. E me chama a atenção que a gente não vê o Gustavo lá com uma frequência no salão. Mas a gente sabe que o Gustavo está lá nos bastidores. Ao mesmo tempo a gente vê em outros lugares, muitas vezes o dono sentado atrás do balcão, ali, talvez do caixa ou de alguma forma ali mais presente. É uma forma de fazer uma gestão dos detalhes nos bastidores para que aos olhos do cliente a coisa flua naturalmente, empoderar a equipe, confiar no time que você formou, confiar no treinamento que vocês fizeram, Gustavo? Então, isso é uma outra coisa que faz parte da cultura da empresa. A gente precisa de funcionários que tenham proatividade. Essa é a cultura, porque eu sou um cara que deixo mais solto. Eu cobro, mas eu deixo mais solto. A gente tem hoje algumas lideranças lá dentro que respondem diretamente para mim. Então tem a chefe do administrativo, tem o chefe de cozinha, tem o chefe de salão. A chefe do administrativo tem embaixo dela mais gente do administrativo, a estagiária, manutenção, jardinagem e limpeza. A cozinha tem a cozinha e o sushi embaixo, e o salão tem embaixo os funcionários do salão. Perfeito. Eles respondem diretamente para mim, eu controlo através de indicadores. Então, assim... Que indicadores que você controla hoje? Não precisa dar o segredo do sucesso, mas que indicadores básicos para o sucesso você tem hoje lá? A gente tem... Vou falar mais da cozinha, né? A gente tem a nossa pesquisa de satisfação. Perfeito. Além da pesquisa de satisfação, a gente tem o feedback também do pessoal do salão. Então, a equipe de salão precisa me fornecer feedbacks do que tem acontecido. Atrasou, não atrasou, não veio no ponto que pediu a carne. E aí, alguns indicadores financeiros que são, assim, o indicador financeiro principal para o restaurante é o CMV. Então, o CMV é o quanto a gente gasta de insumos versus o quanto fatura. A gente sempre tenta ali estar perto dos 30%. Esse é a nossa meta. A gente estando com o CMV em 30%, a gente tendo um nível de excelência nas avaliações, a gente tendo um bom relacionamento, uma boa saúde dentro do ambiente, para mim são 3 indicadores que já me demonstram que o negócio está fluindo. Está fluindo. Então começa a ver reclamação de funcionário da cozinha, começa a ver o índice de CMV subindo, você começa a ver um pouco de alguma... Assim, não só a pesquisa de satisfação, né? Hoje tem Google, Facebook, tem TripAdvisor, tudo. A gente planilha tudo. Tá tudo em planilha. Então a gente vai comparando mês a mês com gráficos. Subiu isso aqui, melhorou. Então a gente consegue ver, no domingo a gente já, no mês passado 95% nos avaliou como excelente, agora no domingo caiu para 92%. O que está acontecendo com o domingo? Porque a nossa média é 98%. Aí você começa a ver... E os dados estão ali à mão, né? Assim, não é tão difícil para o empresário se organizar para medir isso. Né? É muito fácil. Na nossa pesquisa de satisfação ou
de Google, tudo, a gente sabe a data que o cara foi, a gente sabe como que ele avaliou. Basta dar valor para esse dado que está ali. Você planilha tudo, está tudo... É uma planilha de quase 10 mil linhas. A gente já teve mais de 10 mil avaliações nos últimos 3, 4 anos. Então você consegue realmente ter um volume alto que é um excelente indicador. Então você começa a ver ali, todo sábado o nosso nível é mais baixo. O que está acontecendo com a... Aí você vai na equipe de salão, assim, Gustavo, sábado a gente está com a equipe muito enxuta, não dá mais. Daí você vai, não, beleza, vamos pôr mais uma pessoa ali no sábado. Então você consegue, através de indicadores, administrar corrigindo pequenas rotas antes que aquilo realmente se torne um problema crônico, né? E o mais importante é capacitar as lideranças, né? Então, as 3 lideranças que existem ali hoje respondem para mim como se fossem donos. Eles se enxergam como donos. Do negócio. Se apropriaram do negócio. Nós vamos para mais um intervalo e voltamos para o último bloco. Hoje recebendo Gustavo Barana, do Vivá Gastronomia. Você está ouvindo Desenvolve Cidade. Oferecimento. Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Equipe Suítes Hotel Taubaté. Conforto, qualidade e requinte na melhor localização de Taubaté. Saiba mais em www.equipesuiteshotel.com.br. Sua empresa e você precisam de certificado digital? É mais segurança e agilidade nas suas transações online. Certificação digital com facilidade e praticidade é na Frick Media. Ligue 0800 007 7272. Acesse certificado.frickmedia.com.br/Rádio Cacique. Condições especiais para ouvintes da Rádio Cacique. Ligue e agende. Frick Media Certificado Digital. Uma empresa do grupo Frick Media. Desenvolve a Rádio Cacique em sintonia com você. Cacique! A cada dia, um tema diferente. Indústria, comércio, turismo, tecnologia, segurança, justiça, solidariedade. Desenvolve. Na Rádio Cacique, o seu dia termina com uma injeção de ânimo e estratégia. Desenvolve. Diariamente às 5 da tarde, aqui na Rádio Cacique. A informação na medida certa. Cacique! Desenvolve Cidade. Oferecimento. Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Cacique! A cidade inteira já se ligou. O que eu te dou, volta pra mim. Seu cuidado, planeta com amor. A felicidade vai sorrir no fim. Um toque feminino de amor, a família Milk Clean vai cantar assim. Sou Milk Clean, eu cuido de você, você cuida de mim. Minha paixão é te ver feliz, orgulho de dizer que eu sou Milk Clean. Você está ouvindo Desenvolve Cidade. Oferecimento. Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Equipe Suítes Hotel Taubaté. Conforto, qualidade e requinte na melhor localização de Taubaté. Saiba mais em www.equipesuiteshotel.com.br. Muito bem, voltamos ao vivo aqui no seu Rádio AM 1160, hoje recebendo Gustavo Barana do Vivá Gastronomia, um excelente restaurante aqui em Taubaté, e eu costumo dizer que é o melhor para mim da região aqui de São José dos Campos até Guaratinguetá. Eu não conheço uma experiência mais satisfatória e prazerosa gastronômica do que o Vivá, e a gente falava antes desse último intervalo justamente da importância dos processos, né? Você acha que esse foi o seu maior desafio ali como gestor do restaurante desde o início? Estabelecer processos, procedimentos e controlar esses indicadores, Gustavo? Com certeza. A gente estava falando agora no intervalo. Hoje eu consigo controlar a distância, porque no começo eu fiquei ali 20 horas por dia criando processos, criando os fluxos, né, entendendo a melhor forma de alimentar o sistema para o nosso modelo de gestão. Então, realmente, no começo, esses processos não existiam, né? Hoje, não só da cozinha quanto do salão, né? Hoje o pessoal do salão já sabe o que tem que fazer. Quando o cara que abre a casa, ele já sabe o que ele tem que fazer, mas ele já sabe porque está
tá planilhado ali. Hoje talvez eles nem leiam mais, eu acredito que eles nem leiam mais o que eles têm que fazer no... Mas já tá intrínseco, Então há 7 anos ali, né? Então não tem... Eles já sabem o que precisa fazer quando abre, o que precisa fazer quando fecha, qual que é o procedimento padrão para tal problema, o procedimento padrão para tal coisa. Dentro da cozinha, sim, tem um pouco mais de processo que precisa ser seguido, né? Desde o momento que entra um insumo, né? Eles têm a ficha técnica de limpeza do insumo, quanto que rendeu, quanto que não rendeu. Eles sabem como que tem que armazenar, para onde vai, o que congela, o que não congela. Né? Todos esses processos foram criados ao longo dos primeiros anos. Né? Hoje a gente tem os indicadores precisos, justamente porque esses processos foram criados. O meu indicador de CMV só funciona porque a contagem de estoque é muito bem feita, né? O lançamento das notas no sistema são muito bem feitas, então a gente sabe exatamente quanto entrou de carne, quanto entrou disso, quanto entrou daquilo. Porque o papel aceita qualquer coisa, né? Então você tem que também ter certeza daquilo que está sendo imputado de dados ali para poder controlar os seus indicadores da maneira correta. Exatamente. E... Cara, engraçado assim, eu não me lembro de vocês terem aquela área Kids maravilhosa que vocês têm hoje, com recreador e tudo, desde o início. Isso foi uma coisa que vocês foram, com o tempo, entendendo a necessidade disso? Inicialmente existia o espaço, existiam alguns brinquedos, mas esse é um ponto importante. Realmente é algo que a gente investiu bastante. A gente foi... a gente foi vendo a importância disso, a gente sempre soube da importância disso, na verdade. Eu tenho o meu irmão que tem sobrinhos hoje com 7 e 5 anos. E eu fui percebendo isso neles, né? Tipo, quando eles vêm para Taubaté, eles não querem nenhum restaurante que não tenha... Eles adoram, hoje em dia eles adoram ir no Vivá, mas antigamente eles não gostavam tanto, eles preferiam ir em outro lugar. E aí eu falei assim, puta, quem determina onde os pais vão, muitas vezes é o filho, né? E a gente foi investindo, até meus sobrinhos me davam dicas, tio Gu, põe um videogame ali, põe não sei o quê. E aí eu também fui conhecer alguns lugares que fazem isso muito bem feito aqui em Taubaté, né? Tem um ali perto de casa que é sensacional. Eu levei meus sobrinhos lá. Casa Floresta do Mário, o Marião já veio aqui, já esteve aqui. Exatamente, eu adorei, assim, amei o lugar. E eu entendi por que meus sobrinhos gostavam de ir lá, né? Tipo, o lugar é incrível. E aí, a gente, além da estrutura, eles têm um recreador também, né? Então a gente começou a colocar recreador, que é diferente de monitor. Sim. A gente sempre teve monitor. A gente começou a colocar recreador também, que é muito importante. Interage, brinca, né? A criançada adora, cara, é muito legal. Cara, e isso é fundamental, porque eu te falo por experiência própria, né? Eu tenho 2 filhos, minha família toda eu tenho também 2 sobrinhos, tenho outras 2 sobrinhas. E a gente geralmente tá junto, né, esse grupinho de 6 aí com a criançada. E é impressionante que onde a gente tem as crianças entretidas, fora do celular principalmente, entretidas brincando, né, a gente consome e fica muito mais tempo e todo mundo relaxa, a conta, o ticket médio fica muito mais alto. E é bom para todo mundo, é bom para os pais que descansam, que aproveitam, conseguem aproveitar de fato uma experiência e excelente para o restaurante. Exatamente. Né? O Vivá não é um lugar de giro, né? A gente não faz muito giro, não é um lugar que tem 200 lugares e vai sentar... Faz 3 serviços ao longo do dia. Então, pra gente é muito mais interessante ganhar no ticket médio do que ficar fazendo giro. Né? Porque é uma comida que eu vou desfrutar com mais tempo, realmente, né? Ninguém o prato vai lá leva um pouco mais para sair. Com pressa, né? A galera vai mesmo para curtir E vai numa... Você percebe hoje que o público... Eu acho que hoje talvez nem tanto, né? Mas antes eu acho que o taubatiano, né? Talvez principalmente o público que frequenta ali, guardava o Vivá para as ocasiões especiais e hoje quer frequentar o Vivá com mais frequência porque sabe que o lugar é bom, que o preço é justo e que o lugar que a experiência vai ser boa. Então, mesmo que não seja uma ocasião tão especial, vamos lá porque não tem erro, lá é um lugar excelente. Assim, a gente tem um público, bastante gente que vem de fora, né? A gente não vende só Taubaté, né? Por isso que a gente anuncia em outdoor, na Dutra, né? Na Carvalho Pinto e tal. Mas o público de Taubaté retorna bastante. Sim. A gente mais investe fiel, nisso, né? A gente investe nessa fidelidade. A gente sabe que é um ticket médio mais elevado, né? Embora, como você falou, a gente também considera um preço justo, mas é um ticket médio mais elevado. Mas a gente investe no bem-estar da pessoa ali dentro. A gente quer que ela seja muito bem atendida, que ela coma muito bem, que os filhos se divirtam, né? Que, como você falou, que vejam os filhos brincando de outras coisas, que não seja o videogame, que não seja a tela, para ficar mais tempo ali,
Não só pelo ticket médio em si, né? Acaba ficando e acaba consumindo mais, obviamente. Mas porque é a pegada do Vivá. Não é um lugar de giro, não é um lugar para girar. Né? A gente até tem, assim como a gente tem uma regra para o prato não demorar para sair, né? A gente controla isso. Né? Tem dia que você vê ali uma média acima de 40, 50 minutos, puta, tem alguma coisa muito errada. Mas a gente também tem um mínimo. A gente não pode soltar o prato com menos de 20 minutos, a não ser que o cliente peça. A gente segura, né? A gente não, porque não é a ideia, sabe? A ideia não é o cara ir ali, comer rápido, o prato chegar em 10 minutos, com exceção do almoço executivo, né? O almoço executivo a gente solta no tempo que a cozinha conseguir soltar. À noite, domingo, assim, o próprio garçom fala assim, não solta, segura. Estão ali, estão tomando uma cerveja, estão comendo uma entradinha, não solta os pratos. Da hora que o garçom percebe, pode mandar os pratos. A gente toma esse cuidado do prato não ir muito rápido, porque a gente não quer que o cliente sinta... Eu sou um desses, que prefiro pedir uma garrafa de vinho primeiro, vamos tomar umas 2 tacinhas, relaxar, abrir o apetite, aí agora vem a primeira entradinha, vamos com calma. A gente não quer nunca que o cliente sinta que... afobado, né? Que a gente está afobado, né? E jogando o prato rápido ali, sabe? E, cara, eu acho isso extraordinário, porque é um feeling e eu acho que o recado que a gente pode deixar aqui, obviamente desse grande case de sucesso que é o Vivá, é que não se acerta da noite para o dia. São anos de experiência, de aprendizagem, obviamente uma equipe muito profissional que já trouxe uma bagagem, mas que ao longo desses 7 anos vocês olharam para um processo de melhoria contínua, nunca se satisfizeram com aquele status quo de que ok, estamos legal, já somos bem renomados aqui, vamos manter o nível. Eu acho excelente saber que vocês contam com uma equipe de marketing hoje, que vocês anunciam na mídia outdoor, por exemplo, que vocês anunciam em rádio, fazem permuta com grandes mídias. Tá faltando uma permuta com a Rádio Cacique aqui, vamos fazer com a rádio também. E porque não pode estar satisfeito, né? Eu acho que a visão do sucesso é essa, olha, legal, somos bem conceituados, somos bem um bom restaurante, mas precisamos sim anunciar, precisamos sim nos manter na cabeça do consumidor. Como a gente faz para trazer novos consumidores? Você acha que esse é o segredo do sucesso do Vivá, essa mentalidade de melhoria contínua? Hoje sim, com certeza. A melhoria em tudo, né? Não só no marketing, né? Não só de buscar público de fora, mas melhorar internamente, né? Você, por exemplo, que é um cliente que está sempre lá, você tem que perceber que a gente não é estático, né? Que a gente nunca está confortável. Né? Conformado. A zona de conforto é a zona mais perigosa que existe, né? Que a gente está ali, a gente tem um faturamento bom, a gente tem um resultado interessante. Por que eu tenho que ficar criando todo mês coisa nova? Porque essa faz parte da nossa filosofia. Eu quero que você vá lá hoje e que no mês seguinte você vai e tenha pelo menos uns 3 pratos que você nunca tinha visto. Então a gente tem esse costume de ficar trocando, colocando pratos novos, né? Colocou o menu degustação. A gente vai fazer uns eventos super legais agora, né? de vinhos, né? A gente vai trazer pessoas importantes do mundo do vinho para fazer eventos ali. São coisas que demandam bastante das nossas horas de trabalho, né? A gente quer sempre trazer coisas novas, sempre trazer novidades. Eu acho que essa constante evolução tem que ser algo eterno no Vivá. Se não for, é o que você falou, estamos bem hoje, mas pode ser que daqui 2 anos a gente não esteja mais, né? A gente precisa sempre cativar. Perfeito. E vem coisa nova por aí então, já antecipando o spoiler aí. O que vocês imaginam para o Vivá para os próximos anos? E digo mais, a gente vê muitas vezes, né, um grande restaurante em São José, tal, sendo referência. Eu gosto muito de dizer, me orgulho muito do Vivá ser de Taubaté, eu sou daqui, tenho muito orgulho da cidade. E digo que em São José não tem uma experiência como a do Vivá, de ambiente, de qualidade, de comida, de atendimento, ou seja, toda a experiência. Tem ótimos restaurantes em São José, mas eu gosto muito realmente do contexto. Acho que o pacote que o Vivá entrega é realmente diferenciado. E em termos de experiência gastronômica, eu comparo muito com o que eu gosto muito, que é o Entre Vilas, lá em São Bento. Você já deve ter ido lá no Rodrigo, eu acho espetacular aquela experiência gastronômica lá, assim como eu gosto muito do Vivá. Vocês pretendem exportar a marca Vivá para outras cidades? Já tá na hora, São José merece um Vivá lá. Como é que tá esses planos aí? Você sabe que a gente ouve dos próprios joseenses, né? Que lá não tem um restaurante como o Vivá. Inclusive a gente controla, né, através dos indicadores também. O mês passado, 24% do nosso público de final de semana foi de São José.
Então pensa assim, 24%. Foi Caramba, quase cara, que... meu. Assim, Taubaté representa 30 e pouco, São José 24. Então você vê assim a força que né, cidade tem. a força que o Vivá criou em São lá. José, né? Então o próprio joséense sempre fala, para falar que a gente nunca cogitou, a gente já foi uma vez lá visitar um ponto, mas eu acho que assim o Vivá hoje, pelo menos no formato que ele é muito difícil de replicar, né? Não que ele seja irreplicável, ele é replicável, mas ele é um formato mais difícil de replicar, né? Ele tem, porque foi como você falou, a experiência no Vivá não pode ser num ambiente fechado, por exemplo. Não pode ser num ambiente pequeno, não pode ser, né? Para a gente replicar tem que ser algo muito parecido com o que é isso aqui, porque faz parte do Vivá a natureza, né? O nome Vivá vem de natureza. Vivá na língua indígena quer dizer forte como a natureza. Então a gente precisa da natureza, né? A natureza faz parte do nosso negócio. Ele precisa ser um ambiente aberto, precisa ser um ambiente para a família, tem que ser um ambiente grande, né, com estacionamento. Assim, replicar isso é um desafio enorme. Equalizar um ponto desse aí numa cidade grande como São José grande. E cara como São José. Então, assim, é um conceito difícil de replicar. A gente já pensou algumas vezes, não acho que está descartado. Está descartado. Talvez num outro modelo, não sei. Mas hoje a gente pretende ficar por enquanto só com essa unidade. Aí, pessoal de São José, 1-0 Taubaté, Vivá. Mais uma ganhamos, hein? Gustavão, é isso, cara. Obrigado. Já são 6:02, a gente vai encerrando aqui. Realmente quero agradecer muito a sua presença, dizer que, pra mim é uma honra ter vocês aqui. Eu sempre gosto de trazer realmente empreendedores e cases de sucesso, a nata do empreendedorismo taubatiano e aqui do Vale do Paraíba, e com certeza o Vivá é um expoente desse segmento. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Vida longa ao Vivá, que venham aí mais 70 anos pra frente aí, além desses 7 aí, sem dúvida nenhuma. Se Deus quiser. Obrigado, Calil. Obrigado. É isso aí, até semana que vem, pessoal. Obrigado, Kiko, André e todo mundo da Rádio Cacique. Ficamos por aqui. Boa tarde a todos. Galera da rede social, é isso aí. Você ouviu Desenvolve Cidade. Oferecimento. Sim Comerciários de Taubaté e região, em defesa da classe comerciária. Equipe Suítes Hotel Taubaté. Conforto.